Olá, estamos aqui hoje no nosso Podcrat recebendo o Oswaldinho. Ele que é empresário, mas antes de começar nesse mundo de grandes negócios, ele começou na arte, né? Então, apresenta-se para nós, conte um pouco da sua história. Ok, Oswaldinho, aqui cearense de Crateús, e na minha juventude eu posso dizer que foi quando a gente começou a vida de trabalhador, né, de vendedor de picolé, cocada, nosso início de carreira, né, depois camelô, e aí viemos colocar uma loja, mas eu me atrevi aqui na década dos anos 80, em me deparar com o cinema de Crateús, que já teve um cinema, era do seu José Melo. Posteriormente, ele foi para o Dedé, que era filho dele, que comandava esse cinema, comandou até pela década de 79, e aí passou 2, 3 anos esse cinema parado, e a gente viu uma oportunidade, né? Uma cidade já, Crateús naquele tempo, com 40, 50 mil habitantes, a gente viu a oportunidade de ressurgir o cinema, né? Então nós assim fizemos. Falamos com o proprietário Dedé, já faleceu, em memória, e ele tinha as máquinas, tinha umas 2 máquinas, e as cadeiras, naquela época, ele havia vendido para a prefeitura. Para colocar na Câmara. Só que ainda assim, essas cadeiras continuavam lá no antigo prédio, que inclusive o prédio dele na Rua Coronel, na Rua Dom Pedro II, onde hoje ali funciona a Giseuda Modas, Giseuda Móveis, né? Então era lá o prédio, tinha 205 cadeiras, mas a gente tinha ali umas 10 cadeiras que não funcionavam, em torno dessa quantidade aí que a gente tinha. Cadeira de pau, né? Cadeira de madeiras. E ali nós reabrimos o cinema, né? A prefeitura nos emprestou essas cadeiras e para a gente continuar ali. E a gente abriu esse cinema nessa década de 80, passamos assim, 1 ano, 2 anos trabalhando com as bitolas de 16 milímetros. E naquele tempo a gente via que era em bitolas de 16 milímetros, a gente só encontrava mais filmes de sexo e Kung Fu. Quando não era Kung Fu, era sexo. Quando não era sexo, era Kung Fu. Nós não tínhamos oportunidade de ter outros filmes. E antes de você continuar, o que seria uma bitola de 16 milímetros para quem não conhece, né? Quem não sabe o que é? Antigamente, ainda hoje existem cinemas assim, quem lembra de uma máquina fotográfica, ainda também muito jovem não sabe o que é, né? Aquele filme que você colocava dentro, é aquela ali, é uma bitola, 16 milímetros, a fita era uma fita assim fininha, que tinha um quadrinho, né? A cada 9 quadros por segundo ele ia fazendo um movimento e aquela máquina passava aqueles quadrinhos. Então era uma bitola, esse filme era de 16 milímetros. Era uma lâmpada comum, hoje lâmpada tipo de projetor, não tinha uma boa qualidade na tela, e a 32 milímetros já era o dobro do tamanho. E o foco era carvão, não esse carvão de nós fazermos o churrasco, mas o carvão era um carvão, 2 varetas de um positivo e um negativo, como uma máquina de solda. Se criava um grande foco, atrás tinha um espelho côncavo, e jogava e refletia para a tela, né? Então, essa bitola de 32 foi que tinha outras oportunidades de filmes. E nós encontramos num cinema lá no Juazeiro do Norte, o proprietário também, por coincidência, Dedé, ele trocou essa máquina por uma mais moderna, né? E a gente comprou essa máquina. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro, e naquele tempo existia uma moeda de troca, que era óleo, caixa de óleo, e a gente
arrumamos com os amigos, nos emprestaram essas 200 caixas de óleo, a gente vendeu elas, né? E a gente ficou devendo óleo, era o dólar do momento, né? Então, nós compramos essa máquina, fomos buscar, veio numa rural de lá para cá, né? Numa rural, e montamos essa máquina. E aí eu fui para Recife, porque lá é onde se concentrava todas as empresas de operadoras de filme no Brasil, aqui no Nordeste, Embrafilme, bom, eram muitas operadoras, Central Filme, Centauro, Paris Filmes, e inclusive ainda hoje muitas delas ainda continuam no mercado. E eu fui fazer como você fazia, aquela contratação de filmes, né, para 7 dias, tal. E você tinha a tela de cota, coisa que eu não sabia. Você era obrigado, pela Embrafilme, já que a gente passou para um cinema mais, na época, moderno, você tinha que ter uma cota de tela de filme nacional. Gente, peraí, naquele tempo, filme nacional era uma loucura, você ter filmes que pudesse atrair, né? Aí nós tínhamos os Trapalhões e outros, a gente começou a preencher em muitos filmes de sexo. As cotas que eram obrigadas a gente, tipo, passar 21 dias de filme nacional, estrangeiro, mas nós tínhamos que passar 9 dias de filme nacional. Funcionava em quais dias da semana? Direto. Todos os dias? Todos os dias. 2 sessões direto. 2 sessões diárias. E aí, como eu disse, nós fomos em Recife, aí eu fiz uma programação de 3 meses. Esses filmes, bolo de filme, pesava em torno de 60, 70 quilos. Vinha por uma transportadora. Você tinha que saber a data do filme, chegar, a outra de ir, você não podia, sabe, é uma logística daquela que, diferente de hoje. Era quase um processo de locadora. É uma locadora. Eu tinha o dia de entregar, eu tinha o dia de parar o filme e devolver, porque ele já estava programado para outros cinemas, né? E isso deu uma mudança, tanto é que nós iniciamos o filme Crateús com um grande filme, Tango e Cash. Tinha recentemente passado aí no cinema nacional e nós conseguimos. Seria como trazer, tipo, para os dias de hoje, trazer o Gustavo Lima para Crateús. Seria assim, né? Então foi bacana. Depois nós trouxemos aquele filme Dia Seguinte, que foi um filme épico também do período, da época. Então, esse cinema funcionou muito bem, 2 sessões por muito tempo. E era assim uma referência não só para Crateús, mas para a região, né? Os municípios vizinhos, alguns, aqueles que podiam, vinham para assistir, né? Porque era o único na região. Veja, como muitas pessoas aqui em Crateús se deslocam para Fortaleza, às vezes, para assistir um lançamento de um filme, né? Muita gente vinha de Novo Oriente. Quantos clientes eu tinha de Novo Oriente, vinham aqui de Nova Rússia, de Paporanga, vinham assistir um determinado filme, né? Mas aconteceu algo que a gente queria tirar a tradição do filme de sexo e Kung Fu, né? Mas o cinema, a atração, eu não sei se é por conta de que o povo ainda não tinha o costume de bons filmes. Quando você trazia um filme de sexo, novamente retomava a casa cheia, um Kung Fu retomava a casa cheia, e isso a gente ia fazendo um molde, e tivemos que por muito tempo fazer esse trabalho. E qual foi o período, né, mais ou menos, de início e até o final do cinema aqui em Crateús? Olha, a gente acredita que ficamos até por volta de 80 a 89, foi mais ou menos 10 anos, 9 anos. E aí, tem uma curiosidade que o cinema ele passou por uma crise, né? A crise, muitas salas ainda hoje, né, foram fechadas, depois reabrindo agora nos shoppings, tudo. E falavam-se daquele tempo que o videocassete acabou o cinema. E a gente discorda. Quem acabou o cinema foram os grandes exibidores de sala de cinema, como aqui em Fortaleza, o Grupo Severiano Ribeiro, em Teresina tinha um grande grupo lá também. Como é que eles faziam? Saiu um lançamento de um bom filme e eles
alugavam esse filme, eles cotavam esse filme por 1 a 2 meses. Por quê? Porque a operadora, a locadora, ganhava do cinema dele por entrada. Não era pagamento, era uma entrada. Só que eles fechavam uma cota de 2 meses, 3 meses. Então aquele filme passava 10, 15 dias e eles seguravam, faziam a retenção daquele filme. Então você imagina, saía de Fortaleza, depois teria que ir para outra praça, Sobral, depois mais outra praça maior, Juazeiro. Quando viesse chegar em Crateús, praticamente já estava no segundo lançamento do segundo filme, né? Então, foi um erro grave isso que aconteceu. Hoje não é diferente. Hoje, os próprios distribuidores, exibidores são distribuidores. E agora sim, com a nova tecnologia digital, é o mundo. Hoje, cinema é o projetor, a hora, que é circuito nacional, o preço lá embaixo da exibição do filme, porque ele passa em circuito nacional, naquele momento, naquela hora, tanto é que se você for assistir um determinado filme lançado agora, o horário que é em Crateús vai ser em Fortaleza, Recife, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é único. Abre o sistema naquela hora e é exibido. Então, prático. Algumas décadas depois, né, hoje no ano de 2025, está com previsão de inauguração do cinema aqui em Crateús para setembro, né? Diz que o prédio já está praticamente pronto, falta só a questão de licitação de alguns equipamentos, né? A previsão é para setembro. Como é que você vê isso para a cidade? Eu vejo isso com bons olhos, né? Porque eu sempre tenho dito que Crateús hoje merece uma sala de cinema, né? Já há muito tempo já merecia uma sala de cinema, até porque quem vai a cinema hoje, muita gente diz, mas o cinema, você tem muitas atrações, você tem a televisão, você tem outros meios de se sair do cinema, mas existe... Isso eu não tenho mais dados, mas existia uma estatística, e eu acho que é a mesma ainda de hoje, que 70% do público que vai ao cinema não vai às vezes para assistir um filme. Ele vai para um encontro, né? Ele vai para encontrar um amigo, uma turma para se encontrar numa sala de cinema, né? Então, a outra parte é para assistir o filme, né? Então, assim, é muito importante. Crateús já é uma cidade acima de 80 mil habitantes, né? Merece uma sala de cinema, né? Pelo que eu sei, parece que são 2 salas, né? Eu não sei como é que funciona esse modelo de cinema a nível de município, a nível de estado, a nível de Brasil, porque foi um projeto antigo, parece, do governo Lula, de abrir essa sala, muito interessante no Brasil, mas eu não sei ainda hoje como é que funciona a operacionalidade. Eu acho que ela tem que ter o público privado juntos, porque senão eu acredito que não possa funcionar. Dá oportunidade. Pois nós agradecemos aí a sua conversa, né? Toda essa discussão sobre arte, que ela sirva para inspirar principalmente as pessoas que vão nos ver, nos assistir, né? Que é possível fazer arte, que a arte muitas vezes ela está dentro de nós e nós precisamos de incentivo, né? Precisamos de um despertar. Muitíssimo obrigado, agradecemos. Agradeço também a oportunidade e parabéns por assistir o filme de vocês, né? Vocês, iniciantes da carreira aí da visual, parabéns, é assim mesmo, a gente começa e vamos para frente. E depois vai aprimorando. Quem não aprende com os erros, né? Só aprende com erros, alguma coisa se acontecer. Mas, de parabéns, assistir o filme de vocês, muito bom. O filme que ele está falando é o filme Terra Dourada. Para quem não assistiu ainda, vai no YouTube, coloca filme crateuense Terra Dourada. É um filme gravado, ambientado na década de 70, que faz retalhos de histórias sobre a luta pela terra, né? Então a terra cercada às vezes traz alguns problemas. E simbolizado com a arte de vocês, né? Porque é fazer no celular, né? Retratar sem recursos. É verdade. Isso é que é arte.
eu considero a verdadeira arte. Pois nos encontraremos no próximo encontro aqui nesse canal, no próximo Pod Karate. Parabéns, Crateus!